Seu som está fechado daí. Seu som está fechado daí. A, a gratidão está dando eco, né? Nossa, pode seguir. Tem que tirar o som aqui. E a gentileza, gratidão, gentileza e atividade física, a recomendação dela, né? Então, na gratidão, nós temos a oportunidade de ver nas outras pessoas o quanto nós somos felizardos, né? Espera um pouquinho que eu tenho que... Tá certinho. Pronto. Então, eu preparei essa exposição no sábado, praticamente, né, para poder... Estou montando isso aí. Peguei uma matéria do jornal, peguei alguns livros, né, para poder chegar a isso aí. Então, agora nós temos passador de slide, tá? Não sei se está passando. A pergunta que se faz é essa: saúde traz felicidade ou a felicidade traz saúde? Se a gente for parar para pensar, o fato de nós sermos saudáveis já nos condiciona a ser felizes. Só que a gente não percebe, a gente não dá valor. A gente só vai dar valor quando a gente perde a saúde ou tem uma doença que vem nos alertar e a gente fala assim: puxa vida, como eu era feliz quando eu era saudável. Então, a gente não consegue perceber. A felicidade, ela tem muito esse contexto. Ela é uma coisa que a gente não percebe, a gente não valoriza. A gente só vai ver depois, e perde. Né? Então, a felicidade, na verdade, quando a gente fala, ela é sempre relativa. Não existe felicidade absoluta nesse mundo de expiação e provas. Ela é relativa. E é você ser feliz com pequenas coisas, ou dar valor às pequenas coisas. Então, vamos lá ver o que ela fala. A felicidade traz saúde, e ter saúde é um dos elementos do bem-estar. Para nós estarmos bem, estarmos em paz, temos que ter saúde. E, normalmente, é um choque quando a gente passa por uma experiência. Eu tive, aliás, estou ainda passando por essa experiência, né? Que eu estou acompanhando a questão da próstata e tudo mais. O Irineu passou por uma experiência parecida, e é uma coisa assim, quase que é uma viagem do seu interior, sabe? De você começar a dar valor realmente às coisas que importam. Então, nessa reportagem, eles falam o seguinte: e vários estudos comprovam que pessoas felizes vivem de 7 a 10 anos a mais. Tem menos chance de ter problemas neurológicos. Problema neurológico seria Alzheimer, Parkinson, degenerações, né? A própria... existe a demência, né? A nosognosia, várias coisas que vai tendo, você tem uma possibilidade menor. Tem menos problemas cardiovasculares.
E o seu sistema imunitário, imunológico, é pelo menos 50% mais eficaz em relação às pessoas menos felizes. São trabalhos que já existem mostrando isso. Tá? E aí vem a pergunta: como ser feliz? O outro aspecto é que as pessoas mais felizes são mais resistentes à dor e se recuperam mais rapidamente de procedimento cirúrgico. Pessoas otimistas. Tem uma historinha que eu contei, e me passaram como verídica, né? De um garçom que era extremamente otimista, uma pessoa assim alegre, onde ele passava, ele atendia as pessoas e aquela alegria em volta dele, né? Podia estar o que for, ele sempre via um lado positivo. E um dia ele terminou muito tarde a atividade lá no restaurante que ele trabalhava e não teve condições de voltar para casa. Então ele já tinha um lugarzinho lá no restaurante que ele dormia quando ele não conseguia voltar para casa. Estava de boa, para ele estava tranquilo, né? Então ele ia lá, tomava banho lá no posto e dormia lá mesmo, e de manhã cedo acordava. Numa noite dessa que ele estava dormindo, entraram 3 ladrões no restaurante. E ele acordou assustado e assustou os ladrões e nisso deram um tiro nele. O tiro penetrou no abdômen. E os ladrões fugiram sem levar nada e deixaram ele lá baleado. Só foram encontrar ele de manhã cedo. Perdeu muito sangue. Então ele estava assim, ele pensava, como é que eu tenho que fazer para poder avisar as pessoas? Não teve jeito, ele tem que ficar lá rezando para poder lutar pela vida. E quando chegou de manhã cedo, as primeiras pessoas que vieram para fazer a faxina encontraram ele. E aí chamaram a remoção, chamaram a ambulância para levar ele para o hospital e tudo mais. E na hora que botaram ele na maca, o olhar dos paramédicos para ele é tipo assim: esse não tem mais jeito. Ele sentiu esse olhar. E ele falou assim: eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar para eles que eu quero viver. Eu quero mostrar para eles que eu não quero desistir. Eu não quero que eles desistam também. E aí, quando ele estava chegando no hospital, aquela correria, corre e tal, né? Aí a enfermeira do hospital, quando chegou para ele, aproximou assim, bem perto dele e falou assim: o senhor tem alergia a alguma coisa? E ele usou toda a força que restava para ele, e ele falou bem baixinho, e ela aproximou-se para poder ouvir, e aí ele falou assim: somente a bala de revólver. Aí o pessoal ela começou a rir e falou assim: esse cara é muito bacana, você me salvar esse cara. Né? Deu um gás para todo mundo, né? Levaram para o centro cirúrgico e tal, operaram, botaram sangue, apareceu um monte de doador, uma coisa assim. Né? Eu sei que foi um milagre, mas salvaram. Porque ele demonstrou naquele momento assim: eu quero mostrar, mesmo na situação desesperadora, eu quero mostrar que eu sou otimista, eu sou feliz, e eu quero continuar a viver. Né? Então, isso mostra realmente o fato que a gente vê que as pessoas deprimidas, todo mundo conhece um caso de pessoas que vivem um casal de 50 anos, bodas de ouro, bodas de diamante, né? E aí morre um deles e o outro entra em depressão porque acha que não tem razão para viver, porque coloca a felicidade no outro. Né? Tipo assim, sem você eu não vivo. E a coisa mais errada é você botar a felicidade no outro. Gente, você tem que ser feliz por você. E aí a pessoa entra num quadro depressivo, desânimo, não come e tal. Aí o que acontece? A imunidade vai lá embaixo, normalmente começa a acontecer doenças degenerativas, e no caso de 6 meses, 1 ano, vai junto. E ele vai feliz porque ele acha que vai se encontrar com o outro, e muitas vezes não. Então, quando a gente fala em saúde, nós temos que definir saúde, né? Então, a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela fala que é um estado de bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Olha que interessante, até o espiritual entrou. E não simplesmente a pessoa não está doente. Porque a saúde, ela não pode ser avaliada pelo seu antônimo.
Né, professor? Você não pode falar assim, eu sou saudável porque eu não sou doente. É muito mais complexa a definição de saúde do que a definição de doença. Tá? Então, existem etapas ou estágios da saúde que condizem com o processo evolutivo de cada um. O que não nos impede da dúvida se somos ainda mais enfermos ou se somos mais ignorantes. Então, Emmanuel ele fala aquela frase, né, que todo mundo conhece, e ele diz que a humanidade ela é mais ignorante do que má. Né? Então, a ignorância vem em decorrência do não conhecimento. E aqui, quando ele fala de ignorante, é ignorância do autoconhecimento, de se valorizar o que você tem. Por isso que ela fala depois da gratidão e estou esquecendo essa palavra, da gentileza, porque desse jeito você consegue olhar o outro. E quando você olha o outro, você vai ver que você está melhor. Geralmente. Porque a pessoa que precisa de gratidão, ela normalmente está pior que você. Certo? E a doença não é a perda da compreensão da verdade, mas sim a rebeldia de não viver a verdade ou de querer ignorá-la. Olha que interessante isso aí. Você não perde, você sabe, mas você se rebela querendo criar uma realidade paralela. E o papel do homem nunca deve ser o de enfatizar a doença, mas sim conquistar os recursos da saúde. E é uma coisa que é interessante, que a gente valoriza muito a doença. A gente valoriza muito o negativo. Ontem eu estava assistindo o jogo do Fluminense, do Flamengo. Naturalmente, eu sabia que não ia conseguir reverter aquilo lá, mas o time jogou bem. E no final, eu achei interessante a entrevista do André, que é o volante lá do Fluminense, em que a repórter falou com ele assim: o que você tem a dizer que é o 13º clássico que o Fluminense não consegue ganhar? Aí ele pegou e falou o seguinte: minha filha, falou com falou com ela assim: minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. No último ano, nós fomos bicampeão estadual, nós ganhamos a Libertadores, ganhamos a Recopa, que nunca nós ganhamos na vida. Foi a primeira vez que ganhamos a Libertadores, ganhamos a Recopa. E você vem me dizer que nós estamos mal porque perdemos 13 clássicos? Então, vocês têm que aprender, ele falou, cara, vocês têm que aprender a olhar o lado positivo, ao invés de usar algum lado negativo, alguma face negativa. Realmente, a tendência das pessoas é sempre focar por um lado negativo. Tem uma historinha que eu gosto de contar no livro E para o Resto da Vida, que um professor vai dar aula e ele pega um lençol, ele alveja o lençol, ele usa um amaciante, o lençol branquinho, branquinho. Aí ele, de propósito, ele pinga uma gotinha de tinta azul no meio do lençol. E ele leva o lençol para a classe, pega no quadro e abre o lençol e pede para a turma fazer uma redação com o que eles estão vendo. Todo mundo, invariavelmente, fez a redação por causa da mancha azul do lençol. Um falava que era uma flor, outro dizia que era um beija-flor, outro dizia que era um cocô de passarinho, que era... Cada um via uma coisa. E, no final, ele falou assim, gente, nós temos um lençol que mede 3 metros por 4 de largura, alvejado, perfumado, macio, branco. Vocês focaram no defeito. Se nós parar para pensar, nós faríamos a mesma coisa. Porque a gente procura que é diferente. E, às vezes, o diferente que a gente procura é o diferente negativo. É o diferente ruim, é o diferente da doença. Né? Então, esse enfoque que ele fala aqui no Homem Sadio, que faz parte do nosso estudo lá, né, Elisa? Da série psicológica da Joana de Ângeles, é isso aí, é de valorizar a saúde e não a doença.
E aí eu vou falar um pouquinho do tal. Essa imagem que vocês estão vendo ali em cima é o chamado Taim. Tá? O Taim, ele foi baseado numa observação de um sábio chinês, e ele, de cima de uma montanha, ele observou o comportamento do Sol numa montanha mais baixa. Então, ele observava que o Sol ele projetava uma sombra da montanha, e na medida que a Terra girava, né, o Sol ia se movimentando, criando uma área ensombreada que avançava sobre a área ensolarada. É exatamente isso aí. Só que aqui tá, não é essa velocidade, né? mais devagar. Mas é a área ensombreada avançando sobre a área ensolarada. Ele chamou a área ensombreada de Yang, de Yin, e a área ensolarada de Yang. E aí ele falava o seguinte: no apogeu do Yang, ele tem uma semente do Yin. No apogeu do Yin, tem uma semente do Yang. É o olhinho que fica lá. Certo? Então, ele foi detectando que tudo no universo, tudo que existe, é binário. Né? Nós temos um equilíbrio na coisa binária. O que é o binário? É sempre uma coisa contrária complementando a outra. E nós temos, por exemplo, dia e noite. A noite é melhor do que o dia? Não é. Tem gente que prefere a noite do que o dia. Eu prefiro mais o dia. Eu sou uma pessoa diurna. Tem gente que é mais noturna. Mas não posso dizer que a noite é pior ou melhor do que o dia. O alto e o baixo. Ah, é melhor o alto? Ah, tudo bem, você vai ver. Mas o baixo é mais... você pode ter uma sombra, né? No alto você vai pegar mais sol. Certo? Então, tem diferença. O frio e o quente. O homem e a mulher. E da coisa psicológica, nós vamos ver também que a pessoa que é yang é uma pessoa agitada, decisiva, objetiva, de coisa. E o yin é o contrário, a pessoa pé no chão, tranquila, né, ele é bem mais maleável. Então, nos relacionamentos mais longevos, o que funciona melhor é quando você tem uma personalidade yin casada com personalidade yang ou vice-versa. Se tiver dois yangs, não sai do lugar, vira irmão. Se tiver dois, desculpe, se tiver dois yangs, se matam. Se tiver dois yin, vira irmão. Entendeu? Então, tem que ter sempre um que bota fogo e outro que apaga. É mais ou menos esse o processo. Então, essa é a preliminar do Tao, e surgiu na China, o taoísmo, primeiro com uma combinação de psicologia e filosofia, 440 anos antes de Cristo. Depois ele se tornou a religião. E, se for definir a palavra Tao na pé da letra, ela quer dizer caminho. Que é um processo cósmico no qual se acha envolvido todas as coisas. O mundo é visto como um fluxo contínuo e uma mudança contínua. A gente observa que é isso. Isso é a filosofia do Tao. Tá? E o Tao só pode ser entendido quando se desenvolve a compaixão, a moderação e a humildade. E a partir de uma seguinte ideia, que o bem atrai o bem. Nós vemos um monte de exemplo. O exemplo agora mais recente é o livro do Segredo. Né? O livro do Segredo é isso. Né? Você pensando positivamente, você atrai coisas positivas para você. A lei da atração. A doutrina já fala isso, o Tao já falava isso há 440 anos de Cristo, né? De que a lei da atração, se você pensa o bem, você atrai o bem para você. Vamos falar um pouquinho da medicina hoje. Né? Como é que a medicina hoje ela se comporta? Primeiro que o sistema é reducionista. Nós sempre tratamos a base do ou é uma coisa ou é outra. A gente não pensa assim de ser uma coisa complexa, multifatorial. A gente sempre procura reduzir, né, a uma definição. E mais ainda, a medicina entende o corpo como se fosse uma máquina, uma peça defeituosa. Essa é a visão da medicina alopática. Né? Então, ela fala assim, bom, está com defeito em tal peça, nós temos que atuar. Aí nós temos os especialistas naquelas peças.
E o especialista fala o seguinte: a peça que eu estou responsável já está consertada. Se você não melhorou, você tem que procurar outra coisa. Então, o paciente fica que nem peteca, então, especialistas de um para outro, né? A gente brincava aqui também, em vez do ou, é o ao, né? Ao fulano, ao. Então, os pacientes são tratados como um quadro clínico e não como pessoas. Eu, desde o começo, me incomodava muito quando eu chegava e via as pessoas falando assim: rapaz, eu estou com a pneumonia. Não, por trás dessa pneumonia tem uma criança, tem um pai, tem uma mãe, tem uma avó, né? Uma história ali dentro. Ele não é só uma pneumonia. A pneumonia é o que está acontecendo com ela agora. Mas ali atrás tem um ser humano, né? Os problemas e dificuldades são considerados como algo a resolver, e uma vez combatidos esses sintomas, o médico especialista fala assim: ó, já a minha parte eu já fiz, dispensa o paciente. E os sintomas da doença são classificados e recebem o rótulo. Eu falei: você tem uma pneumonia, tem um COVID, você tem uma dengue, né? E o paciente é visto como uma vítima aleatória de um ataque de vírus, bactérias, como se ele não participasse do processo. Infelizmente, a medicina acha que existem doenças, esquece que não existe, não é doença, nós temos que ver que existem doentes. É a pessoa que adoece, não é a doença que chega até ela. Porque quando você inverte isso aí, a gente imagina assim, tem um super vírus. Eu tinha um professor de infectologia que ele falava que ele rezava todas as noites para que a vancomicina, que o estafilococcus continuasse resistente à vancomicina. Porque assim, o dia que o estafilococcus for resistente à vancomicina, nós estamos perdidos. Isso já faz 30 anos que eu ouvi. Até hoje, ele continua respondendo a vancomicina. Então, mas a pessoa pensa o seguinte: é aquela superbactéria que, se pegar ela e não tiver o antibiótico tratado, nós somos perdidos. É a visão que o médico. Isso está no livro chamado A Eterna Busca da Cura. Na medicina clássica, o homem é um ser composto apenas de órgãos materiais, onde todo funcionamento biológico é determinado pelas funções químicas, né? Então, cada órgão é uma estrutura e nós temos que tratar essa estrutura. Não se leva em consideração que existe uma outra estrutura magnética ou energética que pode estar alimentando isso aí. Então, a relação entre os órgãos, a conexão entre os mesmos entre si, com um ser espiritual, não é, aqui é pouco considerado, não é considerado. O médico não considera isso aí. Nós somos seres integrados, mas tratados de modo segmentado pelas diferentes especialidades médicas, educacionais e religiosas. Interessante, não é só o médico. Nós somos tratados de maneira segmentada. Na parte religiosa é interessante que se rotula, se separa as pessoas por religião. Eu sou evangélico. Então, ele tem um rótulo de evangelho. Eu sou católico apostólico romano. Eu sou espírita. Então, nós somos tratados de maneira segmentada pela religião também. Na medicina holística, o médico passa a ter uma visão de um contínuo do processo, né? Que existe, que tem uma consequência. E é interessante que a medicina holística, ela entende nós, como homens, estamos inseridos no meio e sofremos a influência desse meio. Porque a entendimento quase todo mundo é o seguinte: tudo que existe aqui em volta, a quaresmeira que está em flor aqui, a cachoeira que está lá atrás, é só para nos alegar, para enfeitar o nosso jardim. Entendeu? Só para alegar, isso só existe para isso. Hoje eu estava conversando com a minha prima, minha sobrinha, e ela falou que ela tem uma cachorra chamada Gaia. Aí eu falei assim: você sabe o que significa Gaia? Esse terra. Não, não é terra. Gaia é o organismo vivo, onde nós também fazemos parte. O conceito de Gaia é isso.
é o planeta vivo. Todos os seres vivos, as plantas, minerais, os vegetais, os seres vivos que existem ali, fazem parte de Gaia, né? Então, essa é a visão da medicina holística. O corpo, a mente e o espírito são intercambiáveis, um influencia o outro. Os desequilíbrios são complexos, mas há muitos desafios a resolver. Não há problema, existem desafios. E, nesse sentido, cura é apenas um processo. É preciso existir uma parceria entre médico e paciente, pois ambos são responsáveis pelo resultado do tratamento. Interessante que desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha essa visão. Eu sempre trazia o paciente para resolver um problema junto. Porque a pior coisa que existe, né, que fala assim, fala que o enfermeiro, ele pensa ser Deus, o médico tem certeza que é. Né? De coisa como se fosse assim. O que eu faço é absoluto, é o ponto final, não tem que questionar, não tem um pouco. É a coisa que mais, que você alija completamente o paciente desse processo. E a cura depende disso. Não tem aquela história de que a pessoa pega uma confiança no profissional. Isso acontece com o médico, com o pedreiro, com o mecânico, com o pintor. Depois você pega a confiança naquela pessoa e você acredita na capacidade dela de fazer aquilo que você está esperando. Né? Então, não depende de nada no pé, é estabelecimento de uma confiança ali no coisa que tem nesse processo. É justamente isso que fala. No tratamento holístico, nós temos a alopatia, a fitoterapia e as cirurgias. Tá? E a homeopatia também. Olha que interessante. Essas 4 aqui estão no grupo. Né? Aí nós temos embaixo acupuntura, massoterapia e cromoterapia, práticas orientais, psicologia transpessoal, terapia de vidas passadas, prece e meditação e terapia espírita. É outro grupo. E o finalzinho, que é mais destacado, reforma íntima, cirurgia moral e terapia do amor. Então, o primeiro é o que trata o corpo físico, primeiro grupo. Alopatia, fitoterapia, cirurgia e homeopatia, para tratar o corpo físico. A segunda, para tratar o perispírito, tá? Que a acupuntura faz isso, a massoterapia, prática oriental, TVP, tudo mais aí. E a última é para tratar o espírito, a alma. Então, a gente vai ver, nesse tratamento, ele é complexo, porque a parte mais difícil é essa parte de baixo, que é reforma íntima, cirurgia moral e terapia do amor. E aí, esse Jorge Valiante, do American Journal, ele vai definir mais ou menos do que é uma pessoa mentalmente saudável. Então, é a pessoa que está em paz com a sua própria identidade e sentimentos, ela está orientada para o futuro e é capaz de se manter produtiva, ela tem disposição mental que lhe permite conviver bem com o estresse, é capaz de perceber a realidade sem distorções e ainda manter a empatia, e é capaz de trabalhar, de amar e de se divertir ao mesmo tempo, em que continua sendo uma pessoa eficiente na resolução de problemas. Fantástico, né? Aí nós vamos falar, na reportagem do mesmo dia do jornal, ele vem falando que, pela primeira vez, eu já tinha visto que a geração X ela foi uma geração que é excepcional na humanidade. Não se tem história de avanços tecnológicos e intelectuais tão grandes e tão rápidos quanto aconteceu de 1960 a 1980. Entendeu? Foi o período mais grandioso que nós tivemos na história da humanidade. Então, já se falava o seguinte, que as outras gerações dificilmente iam superar essa geração. E aí, nessa reportagem, ele fala o seguinte, que, além disso,
provavelmente, a geração que está vindo agora vai viver menos. Por responsabilidade nossa, por causa da qualidade da alimentação deles. Eles estão comendo muito, muito. É uma geração que não mastiga, ela quer tudo processado, só engole, desde pequenininho. E isso por quê? Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Não vai comer pelanca, não vai comer nada duro, não precisa mastigar, está tudo pronto. A gente faz que nem um passarinho, a gente mastiga, só falta botar na boca para ele acabar de engolir. O passarinho faz isso? Ele pega lá, ele mastiga, tal, mistura com suco que tem assim na saliva dele e põe na boca do filhote. Aí o filhote só pega a boca e engole. Nós fazemos a mesma coisa. Então, provavelmente, eles vão viver menos do que nós. Porque a nossa geração, a expectativa com a evolução tecnológica, é de nós chegarmos a 90 anos. A expectativa do pessoal que nasceu na geração Z era chegar a 110 anos. Não vai chegar, se continuar do mesmo jeito. Então, o que nós podemos mudar? E nós temos, nesse gráfico, três colunas. Nós temos as mais fáceis, que é a desorganização, a insegurança, a ansiedade, impontualidade e timidez. É fácil? Não é fácil. Se lidar, por exemplo, com ansiedade, você tem que lutar contra a sua razão, a razão da pessoa. Porque ela está ansiosa, porque ela está já preocupada com o que vai acontecer sem ter acontecido. Ela está botando o futuro no presente. Então, é uma luta muito complexa, não é fácil. Lidar com a insegurança, é a personalidade, a pessoa tem medo. E o medo não pode paralisar. O medo da insegurança é aquele medo que paralisa. O medo serve para nós para sermos mais eficientes, para ter mais cuidado. Entende? Então, a pessoa que tem medo, ela é muito mais eficiente. O que não tem medo é aquele que se joga. É o menino que sobe em cima do sofá e pula. Acha que ele vai voar. Borracha lá embaixo. Né? Porque não tem medo. Então, quem tem medo, ele é mais eficiente. Mas insegurança é o medo que paralisa. A desorganização, mais ainda. E o desorganizado, tem o pessoal que fala o seguinte: as pessoas mais geniais são as pessoas mais desorganizadas, que conseguem se organizar no seu caos. Entendi, coisa. Eu tenho um pouco disso, mas não se incomoda muito isso aí. Quando vai ver minha mesa no consultório, eu sei todo lugar onde está. Eu sei onde está. Na minha bagunça, eu sei onde está localizado. Se alguém mexer, ir embora tudo. Entende? Então, tá. Aí a Mariluz, quando vai no consultório, a Alda fala assim: não mexe aí não, porque o doutor não gosta. Ela nem entra mais lá dentro, porque a Alda já me protege. A Alda é minha secretária. Não mexe nisso aí que o doutor não gosta. Hã? Tem um cão de guarda lá que me protege. De média dificuldade para poder mudar. O pessimismo, a depressão, o temperamento explosivo, a dependência psicológica. Dependência psicológica, eu acabei de falar aqui. Você botar a sua felicidade em alguma pessoa, em alguma coisa, algum objeto, alguma coisa para a instabilidade emocional e o mau humor. É mais difícil de mudar. Tá? E só contando uma história para vocês, eu contei com o Vanderlei Miniguini lá na padaria, porque nós fazemos pão em casa, mas a única coisa que a gente vai na padaria é para comprar sonho. A nossa única extravagância que a gente tem lá é de comer o sonho, né? Pelo menos nós dividimos o sonho durante o dia, no final do dia. Então, eu fui lá comprar o sonho e encontrei o Vanderlei. Conheci pela voz, eu falei: "Ô, Vanderlei, tudo bem e tal?" "Ah, doutor, tem uma coisa para te falar. Eu vi um vídeo no Instagram, uma história que o senhor contou para nós há muito tempo atrás,
E o Zé Geraldo estava contando a história. Né? O que aconteceu foi o seguinte: Zé Geraldo, na época, estava no auge, depois ele foi convidado para cantar no concurso leiteiro de Itaguaçu, uma festa a céu aberto. Eu sempre fui assim, eu sou muito caseiro, eu não gosto de ir para festa, coisa assim. Não condeno quem vai, mas minha praia é em casa. Eu passei o sábado inteiro limpando o carro. Na época, eu gostava de limpar carro. Era um dia inteiro para limpar o carro. Que negócio de limpar até com escovinha de dente, assim, né? Aqueles cantinhos, limpar pneu, né? Polir o carro, e não sei o quê e tal, né? Hoje, mal eu limpo por dentro, né? De coisa. Não adianta, é uma coisa inglória. Né? Você... Mas eu tinha esse negócio de limpar. Passei o dia inteiro, estava exausto. Quando deu 8 horas da noite, me ligaram lá do concurso leiteiro. Era o meu mecânico que trabalhava com pintura, quem a gente está gostando, não sei se conhece, o filho do Juquinha, o Juquinha Tetman, o Edivino. Edivino me liga, Edivino gostava de tomar uma cachaçinha, né? Ele me liga meio agitado, assim, daí, você está onde? Eu estou em casa. Você precisa de vir aqui. Eu não tenho nada que ir, não, rapaz. Não perdi nada. Não, doutor, aconteceu aqui, rapaz. Tacaram um negócio na cabeça do Zé Geraldo aqui e ele está sangrando aqui, rapaz. A gente não sabe se tem que levar para o hospital, não. Ah, se está sangrando, tem que levar para o hospital. Não, rapaz, vem aqui para olhar. Enfim, o negócio é o seguinte. São 8 horas da noite. Eu estou cansado. Eu já tomei banho. Eu já estou indo para dormir. Se for brincadeira isso aí, você pode saber que eu vou ficar bravo com você, hein? Não, pelo amor de Deus, você vem aqui, é verdade. Também eu vi que teve burburinho, pessoa falando e tal. Tudo bem, eu vou. Peguei meu carro, eu limpei o dia inteiro, entrei numa estrada poeirenta, lá no concurso leiteiro, vocês sabem onde querem? Um poeirão danado. E aquela confusão, um monte de gente andando, voltando a pé, né, para a cidade, mas uma multidão, estava lotado. Eu disse, bom, aconteceu alguma coisa mesmo. Aí eu fui. Cheguei lá para entrar, aí eu falei assim, ó, sou médico, vim para ver o cantor aí. Aí a polícia foi abrindo caminho lá para me chegar até no camarim. Eu estava trancado no camarim, e aí quando eu fui examinar, o que tinha acontecido? Uma pessoa que morava em Vitória, eles vendiam uma caipirinha no coco, no pedaço de coco, assim, cortado do coco. Então eles bebiam a caipirinha ali, entendeu? Naquele coco, na metade do coco. A menina está tão doida que ela pegou e jogou, tipo um bumerangue. Jogou aquele coco, foi na testa dele. Tum! E ele contando que ele estava com o olho fechado, cantando a música. Aí ele falou o nome da música. Ele estava tão sentado que ele estava com o olho fechado. Daqui a pouco ele levou aquela pancada. Tum! Diz que ele ficou tonto. E ele passou a mão com aquele monte de sangue. Aí que ele ficou mais maluco ainda, né? Foi aquela coisa assim. E, ó, quando eu cheguei lá, a pupila dele estava miótica. Ele devia ter fumado baseado, alguma coisa assim, na hora do show, né? Mas a pupila estava miótica, estava fechadinha. E ele não falava coisa com coisa. Aí eu falei assim, não, vai ter que ir para o hospital, que abriu mesmo, abriu uma brecha aqui na testa. Né? Porque, como tem um osso aqui, qualquer obstáculo que tem faz estourar a pele. Né? Vamos para o hospital. Aí eu fui, e eu lembro bem que o carro dele, ele tinha um carro chamado Purglane. Era uma perua grande da Ford, pintada de vermelho escarlate degradê. É a coisa mais linda, cara. E eu fui com o meu carro na frente e ele atrás. Aí, chegando lá no hospital, eu fiz uma sutura intradérmica, fiz um negócio caprichadinho ainda com fio mononário 4.0, né? E tal. Ficou perfeito, ficou lisinho, certinho. E ele falando muito, eu estou tentando acalmar ele e tal, né? E aí, no final, eu lembro que ele me deu um CD. Só não autografou, que na hora eu nem me preocupei, ele me deu o CD dele. Tem até hoje o CD, lá em casa. E aí ele pegou, saiu de lá e foi para Itarana, tinha um bar chamado Bar Scala, que é lá na entrada de Itarana, e ele cantou a noite inteira no bar. Depois de 30 anos que ele voltou para Itaguaçu, agora há pouco tempo atrás que ele voltou a cantar em Itaguaçu. E ele falou no coisa. Aí o Vanderlei assim, ele só não falou o seu nome, mas falou a história. Aí eu falei assim, Vanderlei, às vezes vocês pensam que eu exagero, mas eu não minto não, tá? Então, assim, eu estou contando para vocês para mostrar assim
como, às vezes, a coisa pode se transformar por um ato impensado. Entende? De criar um transtorno enorme para toda as pessoas que foram lá para ouvir, né? Por causa de uma atitude tempestiva da pessoa, né? Então, da instabilidade emocional, do temperamento explosivo, tudo isso aí, né, são coisas que são muito difíceis você lidar. As mais difíceis para você mudar seria egoísmo, é terrível. Aliás, nós às vezes gastamos encarnações e encarnações para poder controlar, assim como a depressão. O exibicionismo, que faz parte também do coisa que a pessoa que ela gosta de mostrar que ela é mais do que ela é. A obsessividade, que é aquela coisa de querer fazer as coisas do seu jeito. A frieza afetiva, que é a indiferença. Isso tem pessoas que têm como natureza ser indiferente, e é doloroso, que é a pior coisa, que a coisa mais machuca é a indiferença, que é a pessoa que é omissa. Ela deixa de fazer a parte dela. E o comportamento antissocial. E a outra coisa que nós temos que desenvolver, aí nós temos que ser proativos, é a capacidade de amar. E Jesus falava muito nisso, né? Que nós temos que aprender a amar como eu vos amei. Então, os conhecimentos e as técnicas são adquiridos com facilidade. A inteligência, a capacidade de fazer as coisas, nós aprendemos, fazemos cursos, fazemos treinamento, a gente aprende. Mas a capacidade de amar só está garantida quando nós conquistamos isso na escalada evolutiva. Nós aprendemos apanhando. Nós aprendemos quando nós precisamos do amor. E a gente vai aprender que a gente só vai conseguir receber o amor quando eu conseguir dar. Porque o amor é uma gangorra. Você só vai conseguir funcionar gangorra se você fizer a sua parte. Não é isso? Um só vai levantar se você abaixar. E você só vai levantar se ele abaixar. Não é um exemplo de amor? Porque só funciona bem porque eu gostou da gangorra é o friozinho na barriga. E abaixo, né? E aí tem que ter a contrapartida dos dois. E a ausência de conhecimento é muito facilmente compensada porque a pessoa que tem a capacidade de doar e amar, ela compensa facilmente isso. Que é uma condição imprescindível. E é fundamental a compreensão de que nós somos um espírito no corpo físico, não um corpo físico com espírito. Parece uma coisa banal, mas é essencial, porque nós nos comportamos como se fôssemos um corpo físico com um espírito ali encarnado. Não é isso. O corpo físico é perecível e passa. O espírito continua. Então, nós somos um espírito que precisa do corpo físico para evoluirmos nas experienciações que vamos ter. Tem gente que está dormindo com a janela aberta agora e a língua está sentindo frio, hein? Né, B? Não está com a janela aberta? A janelinha? Então, no livro A Eterna Busca da Cura, ela vai falar sobre causas do sofrimento. Por que nós sofremos? Todo sofrimento que nós temos é causado por desejos insatisfeitos ou por emoções perturbadoras. E esses desejos só podem ser diminuídos ou eliminados, caso fazendo o seguinte: reconhecer-se como seres espirituais, identificando-se com o permanente, que é o que sobrevive à morte da matéria. Quer dizer, a parte espiritual, os valores, a ética, a moral, tudo isso é mais importante do que qualquer coisa material. Desenvolver o processo de autoconhecimento, reconhecendo as nossas sombras e identificando as causas do nosso sofrimento. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou doente? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas sombras?
Porque a sombra a gente gosta de esconder. Só quer mostrar o nosso lado luz. Mas para você ter um lado luz, lembra do Taim? Você tem a sombra atrás. A gente só mostra o lado yang, né? O lado yin está escondidinho. Só que aqui não vai girar, né? De uma hora a sombra vai aparecer. Libertar-se do egoísmo, do apego, do ciúme e da ira, mantendo sempre a mente em harmonia, disciplinando a nossa vontade. Disciplinar a vontade é essencial. Disciplinar a vontade nós só conseguimos quando a gente consegue controlar os nossos pensamentos. Manter aspirações nobres, comprometidas com o bem-estar nosso e da coletividade. Nós temos que pensar que nós somos cidadãos inseridos. Tem uma história que eu gosto de contar, para mostrar o que é exemplo de cidadania, que um brasileiro foi para a Suécia para participar de um treinamento na Scania, que é uma empresa sueca. A Suécia é um paísinho desse tamanhozinho e ela tem um PIB quase maior que o do Brasil. As grandes empresas, como a Scania, tem a Nokia, tudo é sueco. Então, ele ficou na casa de um brasileiro que já morava lá há muito tempo. E aí, quando eles iam para a fábrica, esse cara chegava mais cedo, o estacionamento estava vazio, e ele parava a 100 metros de distância do portão de entrada. E fazia uma caminhada. No primeiro dia, ele deixou passar. Segundo dia, passou. No terceiro dia, ele não aguentou. Rapaz, eu não consigo entender. Por que você para tão longe? Não podia parar mais perto lá e ia mais rápido para chegar. Eu disse, não, pelo seguinte, nós, como chegamos mais cedo, nós temos tempo de caminhar, fazer uma atividade física e chegar a tempo lá no trabalho. Aquele que, porventura, teve algum contratempo e se atrasou, se ele parar mais longe do portão, ele vai se atrasar mais. Então, ele deixava as vagas perto do portão para quem poderia chegar atrasado. Você quer exemplo maior de cidadania, de pensar na coletividade do que é isso? O que a gente faz? Eu, se eu puder, eu ponho um carro lá dentro, na beira da porta. Né? Oi? É. Uma vaga de 12 aqui em Santa Teresa é complicado você conseguir. Aqui, aqui é disputar a etapa, que é a vaga de 12. Então, aí vem a definição do jornal, né, que ela sugere para nós sermos felizes. Então, ela sugere o seguinte: praticar a gratidão. Ao praticar a gratidão, a gente registra e observa as coisas positivas da minha vida e com um aumento da percepção da felicidade. Que a gente vai ver o seguinte, gente, eu ando, eu não tenho problema nas minhas pernas, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho muito tal, e eu estou vendo as pessoas que têm isso. Então, você passa a agradecer pelo que você tem. E a gente lembra sempre, eu falo sempre da Cristina Batistuta, quando ela falou dos 4 graus de gratidão. Primeiro grau de gratidão é quando você agradece 3 graus. 3 graus. O primeiro grau é quando você agradece pelas coisas positivas que acontecem na sua vida. Que teria que ser uma obrigação de agradecer pelas coisas boas que acontecem com a gente. O segundo grau seria quando você agradece por não ter acontecido alguma coisa ruim na nossa vida. A Sandra, ela chegou um dia aqui em que ela chegou agradecendo porque ela teve um livramento. O caminhão subiu na calçada, né, e passou a centímetros dela. E atropelou um outro, né, Sandra? Então, a gratidão que ela teve é de não ter acontecido nada com ela pelo livramento que ela teve naquele momento. O segundo estágio, você já fez o segundo, tá? E o terceiro, que é o mais difícil, que é agradecer pelas coisas ruins que nos acontecem. Gente, mas agradecer pelo que acontece de ruim? Sim, porque teve um motivo. E você vai tirar alguma coisa de positivo dessas coisas ruins. Vai tirar um aprendizado. Tem que ser grato.
Então, as pessoas gratas, elas liberam endorfinas, que são responsáveis pela sensação de felicidade, que ajuda a reduzir a dor, a acalmar e a relaxar. Existe uma substância chamada beta-endorfina, que é liberada pelo leite materno, que é a única coisa que alivia a cólica da criança. Toda criança, quando nasce, tem cólica. Toda. Porque se não tivesse cólica, dormia o tempo todo. A cólica é para fazer a criança mamar, buscar o peito. Quando a criança percebe, vê que é um recém-nascido, tá? Ela percebe, quando ela mama, ela não fica incomodada, toda vez que ela tem cólica, ela quer mamar. Aí, 30 segundos depois que ela começa a mamar, o leite libera a beta-endorfina e a criança mama tranquilo. Aí, passou meia hora, 40 minutos no máximo, o efeito da beta-endorfina passa. Ela é de cadeia curta, dura pouco tempo. O que ela faz? Começa a ficar incomodada de novo, e fica procurando o peito, fica procurando, põe no peito de novo, e vai. Aí ela mama com tanta frequência que ela começa a golfar porque o leite, ela está com o estômago cheio, ela está mamando por cada cólica, não por cada fome. Então ela começa a golfar de tão cheia que ela está, mas ela quer continuar mamando. Então, a endorfina, ela é isso aí. E é uma coisa muito parecida, a liberação de endorfina, quando a gente tem sede e bebe água, tem fome, come, quando tem sono e dorme. A outra prática que ela sugere para nós é a meditação. Nós já temos bastante no coisa que a meditação seria justamente a fixação da prece, para definir meditação desse jeito. Porque você meditar é você inserir a prece em você. A outra, a prática da gentileza. Só em pensar em fazer o bem, você ativa o sistema de recompensa do cérebro e libera uma descarga de dopamina. A dopamina é o mesmo sistema de recompensa que é ativado pela comida e pelo sexo. Então, por exemplo, quando a pessoa tem aquele prazer sexual, o orgasmo, é liberação de dopamina. Tá? E a mesma coisa na questão de comida. Por exemplo, a pessoa que adora chocolate, né? E aí você pega e entrega o chocolate. A mulher está na TPM, está naquela... Tal, você dá um chocolate. Nossa, que maravilha, né? Que depois ela chega, quem gosta principalmente, né? E atividade física, que é você movimentar o seu corpo. Tá? Então, essa é a estratégia para você ser feliz. Isso aí foi publicado no Jornal Tribuna no dia 15 de março. Agora. E algumas sugestões. Nós temos que buscar a aceitação de nós mesmos, porque nós temos dois eu. O eu real é o que nós somos, e o eu ideal, o que nós gostaríamos de ser. Não tem muito isso aí? Que eu queria ser tal coisa e me esforço para ser isso aí. A paz é aproximar um do outro e aceitar o seu processo. Aceitar como você é. Porque a pior coisa que existe é de você se menosprezar. Né? Já que eu não consigo ser o eu ideal, então eu vou chutar o pau da barraca. Ou eu vou desistir. A outra, libertação dos outros. Não se escandalize com as atitudes dos outros, não se perturbe com as críticas, sempre as analise com serenidade. Gente, a pessoa que mais nos conhece é a pessoa que não gosta da gente. Porque ele fala a verdade nua e crua e joga na nossa cara. Normalmente, a gente responde agressivamente, né, como se tivesse contra, mas ele está falando a verdade. Ele está falando o que nós somos. Normalmente, quando é um amigo, uma pessoa assim, não, é o jeitinho dele, é assim mesmo, mas gente boa. Então, o amigo sempre é condescendente, como nós somos com nós mesmos. A pessoa que não gosta da gente,
ele dá a real mesmo. A verdade nua e crua. Então, nós temos que, lógico que nós vamos sofrer na hora que eu ouvir aquilo lá, né? Dói. Mas falar assim, realmente eu sou assim. Olhar com serenidade e aí você reconhecer o seu lado sombra e trabalhar por ele. A outra coisa é trabalhar com alegria. O trabalho é essencial para nós, o trabalho que nos mobiliza, o trabalho que nos desafia. E ele não deixa enferrujar o corpo, e a alegria não deixa enferrujar a alma. Imagine você trabalhar com raiva, ou trabalhar reclamando, ou trabalhando coisa. Quer dizer, você movimenta o corpo, mas a alma vai enferrujar. Vai a falta da alegria. E permita-se ser saudável, retirar as preocupações. Se o pensamento não é bom, troque por outro pensamento bom, que nós somos donos dele. E a outra coisa é ser bom, é desejar o bem, que a bondade tem um poder regenerador extraordinário. É de você ver o lado positivo, de você ver o lado bom, e não o contrário. A outra sugestão, diga sim para ações de bondade, de tolerância, de limitação dos desejos, de trabalho no bem, tudo aquilo que nos ajude a andar em paz com a nossa consciência. É um monte de coisa que nós temos para fazer. Quando você fala ação de bondade, ação de tolerância e limitação dos desejos, é de aprendermos a termos pequenas realizações, se contentar com o que você tem, se contentar com menos, né? E não colocar a sua felicidade ou a expectativa em ter tal coisa, em ser tal coisa, né? De coisa. Porque isso tudo é perecível. Lembre-se, tudo passa. Nós somos um corpo, nós somos um espírito com um corpo, não o contrário. E ao contrário, diga não aos ressentimentos, à preguiça, à maledicência, à discórdia, à violência de qualquer ordem e tudo que estiver contrário aos ensinamentos de Jesus. Sim. Né? Então, ressentimento é você sofrer de novo aquilo que você já sofreu uma vez. Você está ressentido. Preguiça não precisa falar, né? Maledicência, você vê o lado negativo e fazer fofoca. Maledicência é fofoca. Tá? É de você falar mal de uma pessoa quando ela não está presente, porque ninguém faz maledicência na frente da pessoa. E qualquer tipo de violência. Né? Juliana fala muito sobre a linguagem não violenta, né? E é uma coisa que é essencial, porque nós derrapamos isso aí. E ter flexibilidade mental para transitar tranquilamente entre o sim e o não no momento certo. Dessa escolha acertada está em jogo a paz interior de uma consciência tranquila. Eu costumo dizer que as pessoas, eu também me incluo nisso aí, tem muita dificuldade de dizer o não. Né? A gente sempre vai assumindo, puxando responsabilidade, fazendo, até chegar um momento que você não consegue mais fazer. Você acumulou tanta coisa, e aí a pessoa que pede ajuda, ela quer que você resolva logo. Né? E normalmente vem elogiando. Nossa, Juliana, você tem tanto jeitinho para fazer isso aí, você podia fazer isso para mim. Não está aqui de coisa para fazer. E ela pega, como ela não fala, tá bom, vou fazer. Aí eu falei assim, Juliana, você fez? Ela, você não deu tempo, eu estou sem enrolado, hein? Quer dizer, eu já transferi a responsabilidade para ela, porque ela não conseguiu fazer, porque eu joguei para ela a responsabilidade, depois eu julgo ela. Tipo assim, eu posso ser preguiçosa, você é enrolada, porque você não fez aquilo que eu pedi. Né? Porque eu joguei a responsabilidade. Está no livro Educação do Sentimento. E é isso, gente. E a reflexão que nós temos que fazer em relação a isso aí, será que nós somos felizes por sermos sadios ou nós somos sadios por sermos felizes? Então, cada um que procure responder isso aí.